Olá, amigos. Este é o canal do Zaraba. Fiquei alguns dias aí sem gravar nenhum vídeo e hoje eu retomo para apresentar aqui uma reflexão sobre os 7 pecados capitais e as 7 virtudes opostas, que vem desse site aqui, Veritatis Splendor. Muito interessante. Como nós sabemos, né, todo ser humano, em essência, é bom. Todos nós trazemos escritos em nossa mente e na nossa consciência a moral e as leis de Deus. Mas nós podemos anestesiar esse instinto divino a partir do pecado, que está presente como uma mácula em nossa alma desde Adão e Eva. Como mostra a Bíblia no Gênesis. Quando pecamos, nós preferimos a nossa lei, a lei de Deus. Fazer o que bem entendermos, muitas vezes não levando em conta as consequências. Pecado capital, de capita, cabeça. O pecado que é a cabeça. É o pecado que leva a outros pecados, outros vícios. Virtude, de vir, verão, homem, que significa firmeza. É uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Não apenas pratiquemos atos bons, pois até o pior criminoso é capaz de ter atos bons ocasionalmente, mas sim sejamos bons, verdadeiros cristãos. A igreja ensina que temos 7 pecados capitais e 7 virtudes opostas a estes. Então, por exemplo, para combater os pecados capitais, nós devemos olhar para o seu oposto, a fim de que, cultivando as virtudes, possamos nos tornar cada vez melhores e obedientes à lei de Deus. Assim nós temos o orgulho ou soberba. Para combatê-lo é a humildade. A avareza se combate com a generosidade, a inveja com a caridade, a ira com a mansidão, a luxúria ou impureza com a castidade, a gula com a temperança e a preguiça com diligência. Então, o orgulho, o princípio de todo pecado é o orgulho, a vaidade, pois é a tentativa de se igualar a Deus, de ser autossuficiente, senhor de si, passando por cima da autoridade de Deus. O orgulho caracteriza-se por acharmos que os dons de Deus vêm de nós mesmos. Leva aos pecados de presunção, da vanglória, como o caso do episódio de Babel. Nós passamos a procurar sempre reconhecimento, elogios por nossos atos e acabamos nos gabando das coisas que fazemos. Com orgulho, a pessoa desanima no fracasso, pois acha-o impossível. E para combater o orgulho, nós temos aqui então a humildade, que é o reconhecimento de nossa pequenez diante de Deus. No final das contas, é a verdade sobre nós mesmos, sabendo que tudo é dom de Deus. Devemos recorrer a Nossa Senhora, que foi exemplo de humildade, para pedir essa virtude. A humildade, com a humildade, nós chegamos longe. Nós combatemos esse principal pecado, que é o orgulho. E nós temos a avareza, que é o desejo desordenado de bens deste mundo. Os bens deste mundo foram feitos para suprir nossas necessidades e a de nossos irmãos. A avareza é a síndrome de acumular, juntar, empilhar coisas. É o culto ao dinheiro. Leva a fraudes, roubos, mesquinharia e ambição. Passar por cima dos outros. Em vez de senhores das coisas, passamos a ser escravos delas. A avareza
é terrível. Né? Então, para combater a avareza, nós temos a generosidade que todos carregam em si, mas não a cultiva. No caso aí, é o despojamento quanto aos bens materiais, compartilhando-os com aqueles que necessitam. Daí dai-vos e será dado, disse Jesus. Deus ama o que dá com alegria. Deus é generoso com seus filhos, portanto, todo cristão deve ser generoso com o seu próximo. Tudo que temos provém de Deus. A vida, através de nossos pais que nos geraram, é o dom de Deus. Deus nos dá tudo, nos deu essa terra para morarmos, e com trabalho, com dignidade, com humildade, conseguimos ter a nossa vida e compartilhando os nossos bens, aquilo que produzimos, com aqueles que mais necessitam, nunca Deus deixará que nos falte o necessário. E vem o terceiro, que é a inveja, é a tristeza diante do bem próximo. O invejoso está sempre de olho nos outros, no bem dos outros. O invejoso não valoriza seu bem, desenvolve o espírito crítico diminuindo o outro, calunia aquele que inveja. Então, a inveja também ocupa o coração da pessoa e com isto leva a outros pecados. Por exemplo, muitos invejosos, além de invejar o bem material dos outros, ele pode muito bem ser capaz de surrupiar esses bens, como acontece em muitos casos. Mas o próprio fato de desejar aquilo que o outro tem, já estamos em pecado. Nós devemos estar satisfeitos com aquilo que nós temos, por menos que seja, porque o pouco com Deus é muito. E a inveja, ela é combatida com a prática da caridade. É o olhar bom para o próximo, é o amor para o próximo. Amar nosso irmão sem julgá-lo. Ter paciência, perdoar sempre o irmão e a comunidade. O desafio da caridade é se alegrar com o bem do irmão. Devemos amar nosso irmão com palavras e obras. Caridade não significa, não seria apenas compartilhar nossos bens com os outros. E também não é despojando de todos os nossos bens para os outros. Ao contrário, caridade também se aplica naqueles momentos em que percebemos o nosso irmão em necessidade, então nós damos a mão para levantá-lo. Se ele caiu, nós vamos levantá-lo. E ele segue por suas próprias pernas. Muitos ricos fazem caridade com as sobras e comete outro pecado do orgulho, de se vangloriar do que se fez. Então nós observamos artistas, essas celebridades e esses ricaços fazendo obras de caridade, os filantropos. Na verdade, isso não é caridade. Ele não está tirando do dele para os outros, mas apenas aquilo que sobra. Isso é orgulho. E nós temos a ira, que é o quarto pecado capital. É o estado emocional desordenado, é a raiva excessiva. A ira é o mal em si mesma, pois tira a paz do indivíduo. Leva-o à impaciência, ao furor, à violência, ao ódio e até mesmo ao assassinato.
Devemos deixar bem claro que a força é diferente da violência. Ser violento não significa que a pessoa seja forte. A paciência é a maior prova de força. E como se combate a ira? Com a mansidão, que é a força revestida de veludo. É a calma, a tranquilidade, o equilíbrio emocional. A mansidão é necessária para agradar a Deus, para a convivência e para manter a paz. Como diz Jesus, vinde a mim, os mansos de coração. O reino de Deus é dos mansos, é do Cordeiro Divino. E o quinto, pecado capital, luxúria ou impureza. É a erotização exacerbada e o mau uso da sexualidade. Vivemos num mundo altamente erotizado. A moda, os espetáculos, os shows, os programas televisivos têm sempre apelo sexual. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Somos templo da Santíssima Trindade. A sexualidade deve ser governada pelo amor. O sexo, o amor e a transmissão de vida são três coisas que estão intimamente ligadas, mas foram separadas de forma lastimável pelo homem moderno. Ao ponto de nós observarmos, na sociedade atual, a erotização de crianças nas escolas, principalmente, com esse ensinamento da tal identidade de gênero e também da propaganda violenta de gaysização, da homossexualidade, como se fosse uma coisa normal para o ser humano. E não é. Todos sabemos que não é. E para combater esse mal, né, da pornografia, de todos esses tipos de pensamentos eróticos e tudo mais, é a castidade. Que na verdade o que é a castidade? É o respeito de nosso corpo e ao corpo do próximo. É o sexto mandamento da lei de Deus. Ser casto é não criar, é não imaginar coisas, ter pensamentos eróticos em relação ao nosso próximo. O homem, quando olha para uma mulher casada e a deseja, nesse momento já praticou o adultério, como ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisamos estar atentos aos nossos pensamentos quando olhamos para o nosso próximo, para o corpo de nosso próximo, seja homem, seja mulher. Devemos manter a castidade no pensamento para combater esse pecado da luxúria. E temos a gula, que é um vício em que se busca o prazer desordenado da comida e na bebida. Comer excessivamente, comer com os olhos, comer se preocupando com gostos requintados, vícios como fumo, álcool, tranquilizante, etc. Perde-se a força de vontade de se livrar dos vícios. Vejamos aí a obesidade e hoje a mídia pregando que a obesidade é uma coisa normal. Não é. Além de uma doença da alma, esse vício leva à doença do corpo. A obesidade é doença e ela advém da gula. E para combater esse pecado, o que é? A temperança. A virtude da temperança, que consiste em conservar o nosso corpo, a paz interior, a saúde. Por exemplo, ter uma alimentação balanceada, se livrar de substâncias que envenenam o nosso organismo. Refrigerantes, comidas enlatadas, industriais, esses alimentos industriais fazem mal à saúde, principalmente o refrigerante. E hoje nós vemos que a televisão, principalmente, eles cultuam a culinária
Bom, uma comida gostosa, muito boa, mas na verdade, como já dizia um, um adágio chinês, o melhor tempero é a fome. Quando a pessoa está passando fome, não é a beleza do prato que vai encher a sua barriga, mas daquilo que o prato contém: arroz, feijão, carne e outros alimentos. E por fim, temos a preguiça, que é a negação do esforço, é o comodismo. Fazer tudo de qualquer jeito, não fazer as coisas com amor, cansaço constante, pelo fato de que não se pode fazer o excelente, não faz nada, e sempre alegando falta de tempo. Isto é preguiça. Tudo que fizermos, nossas atividades, no nosso trabalho, tem que ser feito com dedicação e amor. E a virtude que combate a preguiça é a diligência. A palavra diligência vem de diliger, que significa amar. E não se cansar de fazer as coisas, valorizando sempre. Caracteriza-se pela garra, pela força e pelo amor. Assim, meus amigos, temos aí essas virtudes, essas 7 virtudes que devemos cultivar. Pedir ao Espírito Santo, a Nossa Senhora, para que nós possamos aumentar o culto e a prática dessas virtudes, porque assim nós eliminaremos os pecados capitais. Nós poderemos evitá-los se tivermos em conta sempre em nossas atitudes essas 7 virtudes que devemos trazer em nosso coração. As 7 virtudes é o amor. O conjunto dessas virtudes se traduz em amor divino, que é o amor acima do amor carnal, do amor fraterno. É um amor superior. Então, meus amigos, devemos aí, lembrando que aqui em Romanos, deixa eu ver aqui o capítulo 7, o capítulo 1 aqui de Romanos, e nós temos aqui que o apóstolo Paulo, ele fala aqui no versículo 21, ele diz: porque conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e se lhes obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem corruptíveis, de aves, de quadrúpedes e répteis. São os ídolos pagãos a que ele se refere. Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Veja que o apóstolo diz aqui no versículo 26 do capítulo 1. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Ou seja, o lesbianismo, a homossexualidade feminina, está sendo propagandeada pelos meios de comunicação como um comportamento normal. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. É a homossexualidade masculina, casamento gay. Casamento esses de homossexuais
que não geram vidas. Na verdade, é o culto ao prazer do sexo, da luxúria. Como não se preocupasse em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais. São insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecer o justo decreto de Deus que considera dignos da morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem. Dessa forma, meus amigos, a primeira coisa que devemos fazer é eliminar a televisão de nossos lares. Através dessa tela, o pecado entra em nossa casa e toma conta de toda a família. Segundo, é observarmos as leis de Deus e praticar as virtudes do Santo Espírito Santo, do Espírito Santo, as virtudes às quais eu me referi, de forma que todo dia peçamos a Deus Todo-Poderoso, a seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu por nós, a Nossa Senhora, nossa Redentora, intercessora, nossa advogada perante o juízo. Fortaleça essas virtudes em nossos corações, para que assim possamos ter uma relação de verdadeiro amor ao próximo. Com isso, encerro esse vídeo, agradecendo a paciência de vocês por me ouvir, e principalmente aos inscritos, aos novos inscritos, para que agora possamos continuar refletindo sobre os ensinamentos de Deus, da Bíblia, que é um livro que está acima da ciência. As vozes dos profetas que assim o fizeram em nome de Deus, porque foram ungidos por eles para passar sua mensagem aos homens. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro conhecimento que devemos buscar. Fortalecer essas virtudes para que possamos ir em busca da verdade. Pois o que hoje estamos vendo é o domínio da mentira em todo o mundo. Fica com Deus, que Jesus abençoe você, seu lar, seus amigos, seu trabalho, e que Ele fortaleça essas virtudes em seu coração. Até o próximo vídeo.